Há um tempo atrás a gente ia em banco, né? Há um tempo atrás a gente ia ainda em Banco Itaú, Bradesco. Hoje em dia praticamente as pessoas fazem as operações em casa, né? No computador, no celular. Então hoje a gente geralmente vê banco lotado, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil. Mas assim, os bancos privados hoje praticamente nem fila mais tem, né? Porque as pessoas trabalham mais com os bancos de casa, celular, do iPad, no computador. Mas eu sou da época que eu fui muito em banco, peguei muita fila, falei muito com o gerente. E aí na época que eu comecei a me organizar financeiramente, eu ia muito no Banco Itaú, que era onde nós tínhamos conta, e a empresa também. E era incrível. Todas as pessoas que trabalhavam no banco, elas tinham refluxo, azia, má digestão, tinham úlcera, e aí eu tratava todo mundo lá com florais, tratava com as ervas, era muito bom. E aí depois eu mudei para o Banco do Brasil. Pronto, quando eu cheguei no Banco do Brasil, a surpresa, o gerente estava passando mal porque ele tinha úlcera. Então eu vi que assim, só mudava de endereço, só mudava o nome do banco, porque todo mundo estava estressado e estava ferido por dentro. Hoje a gente tem uma coisa assim que é um mundo que nos oferece muita informação. E muito do que o mundo nos oferece a gente não digere. Né? A gente vive hoje numa comunidade, né, que as pessoas pensam muito diferentes, ou as pessoas têm um jeito diferente de fazer as coisas, diferente de fazer. Eu faço de um jeito, a pessoa faz de outro. Então a gente, muitas vezes, diante das diferenças, a gente não digere. Hoje a gente senta no restaurante, é tudo esterilizado, é tudo industrializado, a comida vem toda ensacada, então a gente tem muito problema na relação com o nosso estômago, com o nosso intestino, com nossa digestão, que vai desde você não digerir situações até as porcarias todas que a gente come. Então, por exemplo, aqui próximo da minha casa tem um McDonald's que toda hora, a todas as horas do dia, às 24 horas do dia, tem fila de 1 quilômetro de carros que comem aquela comida, aquele fast food. Né? Você vai no shopping center, é tudo fast food. Então isso provoca o quê? Uma crise geral de má digestão. E dependendo do tempo dessa má digestão, você vai ver o aparecimento do refluxo e das úlceras ou da gastrite. Então a gente tem que se alimentar também de ervas vivas. Então assim, você tem que ter, por exemplo, o bálsamo na sua casa. O bálsamo, se você colocar folhas de bálsamo na boca e mascar, você tem um alívio imediato nesse mal-estar digestivo. Além do que, o bálsamo ele é cicatrizante e também internamente regenerador celular. Então o bálsamo é fundamental dentro desse processo. Uma outra coisa maravilhosa, provada, estudos científicos, é a espinheira santa. A espinheira santa é um milagre para o estômago, é um milagre. Algumas pessoas que tinham doenças de estômagos graves, eu disse, espinheira santa é um caminho para você. E as pessoas melhoraram muito rapidamente, porque ela diminui o quê? A acidez, a hiperacidez. Ela tem um efeito muito rápido sobre a hiperacidez. Então é muito boa, porque ela vai facilitar esse trânsito, né? Ela diminuir esse estado de acidez hoje que a humanidade vive, né? E uma coisa boa também são ervas, por exemplo, como o hortelã. O hortelã, ele lubrifica, ele perfuma e ele combate, por exemplo, o H. pylori. Então quando você junta hortelã, né, que é um excelente vermífugo, então ele evita, por exemplo, a fermentação estomacal e intestinal. Ele diminui muito a atividade das bactérias que fazem muita fermentação dentro da gente. Você pode ir em qualquer lugar do mundo, que você sempre em restaurantes não falta a folhinha de hortelã. Você pode ver todos os restaurantes que eu vou, no fim eu sempre pergunto, você tem hortelã? Temos a folha natural, in natura. Todo restaurante tem. Por que será
que tem. Então, nos ajuda muito a digestão, espinheira santa, hiperacidez, bálsamo como um cicatrizante. Então, esse trio, ó, imbatível, né, na relação com essas doenças que se desenvolvem a partir da má digestão, refluxo e por aí vai. Então, esse trio é espetacular para tratar doenças do trato digestivo.